Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e fala com Deus, né? Deus, traz uma palavra ao meu coração nesta manhã. Oh Deus, nós queremos que o Senhor fale conosco. A tua palavra, ela é sempre viva. A tua palavra, Deus, foi escrita para nos ensinar, nos corrigir, nos trazer de volta ao caminho, nos instruir em todas as coisas, nos dar sabedoria, direção. E nesta manhã é a tua palavra que será, ó Deus, o centro do nosso estudo. E nós pedimos que o Senhor oriente o nosso coração para andar em conformidade com a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando o livro de Timóteo, né? Estamos estudando a primeira carta de Timóteo, vamos estudar a segunda e depois vamos estudar Tito. E hoje o tema da nossa aula é recomendações ao homem de Deus. E qual que é o nosso objetivo? Então, o que eu gostaria que no final dessa aula todos nós saíssemos aqui refletindo a respeito das características do homem de Deus, identificar quais são essas características, né? E quais características eu e você precisa desenvolver, né? Cada um de nós precisamos desenvolver na nossa vida e esforçar para fazer isso. Interessante, né? Que às vezes a gente sabe das coisas, não é? Mas a gente não esforça para colocar aquelas coisas em prática. Então a nossa aula hoje é o seguinte: você vai identificar quais são as características de um homem de Deus, vai pensar quais características estão faltando na sua vida e vai sair daqui tentando colocar isso em prática. Esse é o nosso objetivo. Então, vamos lá, vamos dar uma recordada, vamos nos situar na história, né, para quem não está acompanhando aí. A carta de Timóteo, ela é uma das cartas conhecida como uma epístola pastoral, porque elas são, tanto 1 Timóteo como 2 e Tito, são orientações dadas a um obreiro, a um pastor de uma igreja, acerca da organização e da saúde dessa igreja. Então, ela foi escrita no ano mais ou menos 64 depois de Cristo, provavelmente antes de Paulo ter sido, do último encarceramento de Paulo em Roma. Então, vocês lembram daquela história, quando Paulo apela para César, e ele vai, aí tem aquele naufrágio, vocês lembram que ele para numa ilha, e que é picado de cobra, ele chega em Roma, e em Roma ele estava preso, né? Então, a maior parte, né, a maioria dos estudiosos acreditam que Paulo foi libertado dessa prisão, aproximadamente no ano 62 a.C., um pouquinho antes dele escrever essas cartas, e que ele viajou nesses anos seguintes pregando a palavra, e que durante esse tempo em que ele viajava, ele escreveu a carta de 1 Timóteo e depois Tito, né? E logo depois Nero, né, tornou-se imperador, iniciou uma perseguição muito acirrada aos cristãos, perseguia o cristianismo. E nesse período acredita-se que Paulo foi preso e encarcerado novamente em Roma, e que durante esse segundo encarceramento dele em Roma, que ele escreveu a carta de 2 Timóteo, né? Então, foi por volta do ano 64, né, antes de Cristo, depois de Cristo, né? A igreja em Éfeso era uma igreja mista. O que é uma igreja mista? Nós somos uma igreja mista. Tem homem, tem mulher, tem preto, tem branco. O que mais que tinha na igreja? Tinha gente jovem, tinha gente idosa, não é? Tinha gente solteira, tinha gente casada, tinha viúvos, não é? E tinha servos, escravos, naquela época tinha escravos, ricos e pobres, não é? É assim que é formada uma igreja, de gente de todos os tipos. Então, Timóteo, ele foi enviado por Paulo para solucionar problemas. E aí eu pus um adendo meu, que toda igreja tem problemas, porque a igreja é formada de quem? De gente. Eu dou problema, eu trago problema, você também, não é? Igreja é formada de gente. Não adianta a gente pensar que tem uma igreja perfeita sem problemas, porque onde tem gente tem problema. Na sua família tem gente?
Tem problema? Ah, me fala qual família que não tem problema. Tem hora que a gente fica assustado com os problemas que tem dentro da família da gente, não é? Toda igreja tem problema. E aí, gente, Timóteo foi, a carta, ela é atual. Aí nós vamos trazer para os nossos dias. Ela é atualíssima. Por quê? Os tempos mudaram, mas o ser humano é o mesmo, nosso coração é o mesmo. Então, as instruções que Paulo está dando para Timóteo, elas são atemporais, não importa que se passaram 2000 anos, elas ainda valem para hoje, porque elas estão fundamentadas em princípios que são eternos, princípios que foram dados pelo próprio Senhor Jesus. Então, Paulo escreveu, né, essas duas cartas para Timóteo, que era pastor em Éfeso. Éfeso, na era a capital da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Quando você olhar lá no mapa, você vai ver isso. Timóteo era natural de Listra. Ele era filho de um pai que era grego e uma mãe que era judia. Então, o casamento era um casamento o quê? Misto. Tinha problema nisso? Você imagina, o pai era grego, ele devia frequentar o quê? Lá naquela época, na cidade de Éfeso, era onde tinha o templo da grande deusa Diana, né, e outros templos mais. Ele era um grego, ele não era convertido, e a mãe era judia. Então, mas isso traz para a gente o seguinte, que ele é um bom exemplo de alguém que foi influenciado por familiares tementes a Deus. A mãe dele se chamava Eunice, a avó dele se chamava Lloyd, e elas eram crentes judias que ajudaram na formação e promoveram o crescimento espiritual. Então, se você tem um casamento misto, ou uma esposa que não é serva do Senhor, ou um homem que não é servo do Senhor, saiba que ainda assim você pode dar um grande exemplo para o seu filho, marcar a vida dele, influenciar a vida dele, depende do seu posicionamento, né? Foi assim que aconteceu na vida de Timóteo. Prosseguindo, primeiro contato que Paulo tem com Timóteo foi quando ele e Barnabé estavam indo fazer a primeira viagem missionária, né? Que aí Timóteo se converte, quer dizer, Timóteo é filho na fé. Várias vezes Paulo trata Timóteo como filho, porque ele era o pai na fé de Timóteo. E ele tornou-se depois um cooperador, um companheiro de viagens. Então, você imagina, alguns estudiosos falam que nessa época da primeira viagem, Timóteo era um adolescente ainda. Ele era um menino, né? E agora a gente vai ver, olha só, a carta para 1 Timóteo foi escrita em que ano? Mais ou menos que ano? Acabei de falar. 64, por volta de 64. Quantos anos já tinham se passado? Uns 20 anos. Então, Timóteo agora já era um jovem mais velho, mais maduro. Devia ter por volta aí dos seus 35 anos, né? Por aí. Mas ainda era um jovem, né? Então, olha só. Agora, abre sua Bíblia em 1 Timóteo e vamos acompanhar tudo que nós já estudamos. Paulo vem trazendo muitas coisas para Timóteo, muitas orientações. Primeiro, no capítulo 1, ele fala para ele das falsas doutrinas que estavam entrando na igreja. Naquela época, meus irmãos, já tinha isso. Falsas doutrinas dentro das igrejas. Depois, no capítulo 2, ele ensina a ele que a igreja deve orar por todos os homens, deve fazer intercessão, oração, e fala aí como. Depois, no capítulo 3, ele orienta ele sobre o quê? Quais são os deveres? Timóteo, já que você está aí, você tem uma função, você vai ter que escolher obreiros para essa igreja, vai ter que escolher diácono, pastores para essa igreja. O que você vai fazer? O que você vai observar, não é, na vida desses homens? Depois ele continua falando da apostasia, da fidelidade, da diligência. Aí ele fala dos velhos e das viúvas, como eles têm que ser tratados dentro das igrejas. Nós passamos por essa aula. Ele dá conselho acerca dos pastores,
não é? E ele vem falando assim, orientando ele acerca dos falsos mestres, os cuidados que um pastor do rebanho tem que ter com os jovens, com os idosos. Vai instruindo Timóteo a ministrar para os diversos grupos que existiam dentro da igreja, né? E ainda assim se manter no centro da vontade de Deus, porque as pessoas na igreja, as pessoas são diferentes, idade diferente, não é? Posição social diferente, problemas diferentes, famílias diferentes, costumes diferentes, e nós estamos todos dentro de uma igreja por meio da fé. É por causa da fé que nós temos em Jesus Cristo, e aí, né, nós temos a tendência de, quando nós estamos na igreja, de identificar os líderes como homens de Deus, né? São homens e mulheres de Deus, e hoje nós vamos, toda vez que eu falar homem de Deus, entenda-se homem e mulher de Deus, certo? Porque nós estamos aqui, né, os dois sexos. Então, aqueles que são líderes dentro de uma igreja, eles têm uma responsabilidade muito grande, porque eles são exemplo para as outras pessoas, né? Os olhos dos outros estão postos sobre aqueles que estão na liderança de uma igreja. Então, o que Paulo está falando com Timóteo? Que o que ele esperava é que aquelas pessoas que se dispuseram a exercer uma liderança dentro da igreja, que o serviço que eles prestassem, que eles estiverem prestando, que sejam qualificados com princípios que estejam ligados ao próprio Senhor Jesus, ao caráter do Senhor, aos atributos do Senhor, e que façam isso com alegria, sem que isso seja um fardo, sem que isso seja um peso, que eles façam isso com amor. Agora me diga, vamos trazer isso para a nossa vida, porque, na verdade, aqui nós temos muitos líderes. Você está sentado no banco, mas dentro da sua casa você é o quê, meus irmãos? Um líder. Os olhos de quem estão postos sobre você? Dos seus filhos. Então você tem responsabilidade para com essas vidas. Lá no seu trabalho, você é o dono da empresa, ou você exerce um cargo de liderança. Os olhos de quem estão postos sobre você? Daqueles que são seus liderados. Então, as recomendações que ele vai trazer aqui são para todos nós. E aí, né, deixa eu ver aqui, quem era Timóteo? Tá. Nós vamos ver agora o que caracteriza um homem de Deus. E eu queria que você pensasse aí, você vai me responder. Quando você fala assim, um homem de Deus. Hoje, nos nossos dias, vamos trazer... Vocês escutam muito essa palavra, não escutam? Ah, fulano de tal é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, não é? São mulheres de Deus. Isso ocorre porque, muitas vezes, nós escutamos uma palavra, vamos dizer assim, uma palavra abençoada, uma palavra ungida, e a gente ouve essa palavra que é abençoada, que é ungida, que veio falar o nosso coração, e a nossa tendência é a gente sair de lá e falar assim, não, fulano é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Mas vocês não acham que isso é muito simplista? Você falar que fulano ou ciclano é um homem, uma mulher de Deus, simplesmente por uma palavra que ele deu? Quais são as características que têm que estar presentes na vida de um homem de Deus? O que é, gente? Caráter, testemunho, o que mais? Obediência à palavra, o que mais? Honestidade. O jeito de vestir, não é? Lógico, não é? Compromisso. O que é, Gorete? Verdade, né? Compromisso com a verdade. Amor ao próximo, né? Então, será que todo mundo que sobe num púlpito, todas as pessoas que entregam uma profecia são homens e são mulheres de Deus? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Como reconhecer se uma pessoa verdadeiramente é uma pessoa de Deus, né?
Então, o que caracteriza? Nós já vimos aí amor, retidão, justiça, bom senso, discrição. O próprio apóstolo no capítulo 3, ele já deu algumas características que teriam que estar presentes na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Então, nós vamos começar aí, né, no capítulo 6. Hoje nós vamos para o capítulo 6, do versículo 11. Versículo 11 em diante. Eu vou pedir aí a Estelina para ler. Pode ler, Estelina, do 11 até o 16. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Espera aí, quem era o homem de Deus aqui? Timóteo. E segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem, ele é só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sem termos. Amém. Amém. Então, Paulo começa, né, ele coloca aqui nesse pequeno texto, né, algumas coisas importantes que nós vamos falar hoje. O primeiro, né, comportamento, está baseado na conduta. Um homem de Deus tem que ter uma conduta íntegra. Deve transmitir a beleza de Cristo, né? Não só com as suas palavras num púlpito, mas também com as suas ações, quando ele sai dali, né? Falsos mestres estavam presentes naquela igreja, e naquela situação. Então, Timóteo, ele fala assim, você, homem de Deus, você deve fugir desse caminho sinuoso. Quando ele coloca assim, olha, mas tu, porém, indica que existia um contraste entre Timóteo e os outros que eram os falsos mestres. Tu, porém, Timóteo, né, foge dessas coisas. Aí ele vai fazer alguns apelos a Timóteo. Então, o primeiro apelo que ele faz é foge do mal. Foge do mal. Então, olha só, fugir de quê? Vamos ler no versículo 10. Olha no 9, ele fala assim, os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, Timóteo, você que é um homem de Deus, foge dessas coisas. De que coisas que ele está falando aqui? Do orgulho, da vaidade, da avareza dos falsos mestres, do amor ao dinheiro, né? E em lugar de servir a religião para enriquecer, é isso que ele está dizendo para Timóteo. Em vez de servir a religião para enriquecer, você deve ter uma conduta agradável a Deus. Lobos e pastores gostam de ovelhas, não é, meus irmãos? Todos dois. O pastor gosta da ovelha e cuida da ovelha, mas o lobo gosta de ovelha para devorar a ovelha, né? Então, os falsos mestres estavam atrás de quê? Dos bens das pessoas. Por isso que ele escreve isso aqui, ele fala sobre o dinheiro, e aí ele coloca esse adendo. Mas você, Timóteo, que é um homem de Deus, foge dessas coisas. Irmãos, há situações em que fugir é sinal de covardia. A gente tem que enfrentar o problema, tem que enfrentar o confronto com as pessoas. Vocês lembram de Neemias, quando ele estava lá erguendo na reconstrução dos muros, e que se levantam os inimigos, né? E tudo aí, ele fala assim, um homem como eu fugiria?
Quer dizer, não. Né? Na verdade, as pessoas queriam que Neemias parasse o que ele estivesse fazendo e fosse se esconder dentro do templo. Não é? Por causa de Tobias e Sambalate. Ele falou assim, um homem como eu, vou sair da minha posição, vou correr lá para dentro do templo, igual um menino corre para a barra da saia da mamãe, agarra na saia da mamãe e vou ficar lá? Eu não vou fazer isso. Então, nessa ocasião, não era para fugir. Mas, há algumas ocasiões em que fugir é sinal de quê? Sabedoria, irmãos. É sabedoria e um meio da gente alcançar a vitória. É sabedoria fugir. Por exemplo, quem fugiu na história da Bíblia? Logo você lembra de quem? De José. José fugiu. Aquilo era uma ocasião para ele fugir? Fugiu do mal. Foi covardia? Não, pelo contrário, foi muita coragem. Né, de largar a esposa de Potifar lá naquela situação. Então, Davi também, quando Saul procurava matá-lo, o que Davi fez? Fugiu. Não era hora de Davi confrontar Saul. Então, ele fugiu. E também nós, né, precisamos fugir. Fugir de quê? Vamos lá, vamos pensar agora. O que eu devo fugir em muitas situações? Da aparência do mal, do pecado. O que mais, gente? Das más conversações. O que mais, gente? Aí atrás. Aparência do mal, né? Instala-se a aparência do mal. Às vezes não tem problema nenhum você sentar num barzinho e tomar o Coca-Cola, né? Mas aí tem a aparência do mal, né? O que mais? O que a gente deve fugir, gente? Do apego às coisas materiais, não é? De ensinar falsas doutrinas, tomar cuidado com isso, de denegrir a imagem das pessoas, de se sentar numa roda com amigos, com determinadas conversas, tudo isso a gente deve fugir. Eu coloquei assim, tem gente, olha só, coisas que a gente deve fugir, de alguns pensamentos. Se eu tivesse uma casa melhor, se eu tivesse umas roupas bonitas igual aquela, se eu tivesse um marido igual aquele, se eu tivesse um carro igual aquele, eu seria mais feliz. Isso são pensamentos que a gente tem o quê? Dá linha para eles, não é? Dá linha, vai embora, vai saindo daqui, não é? Né? Às vezes a gente olha para o ímpio, igual os salmistas escrevem muitas vezes, se eu tivesse tudo que ele tem, não é? Eu seria outra pessoa. A gente tem que fugir dessas coisas, porque a nossa felicidade não está nas coisas, a nossa felicidade está no Senhor. Então, Paulo começa primeiro aconselhando, você, Timóteo, foge do mal, dessas coisas que tem outros mestres aí fazendo. Busca virtudes, ao mesmo tempo que ele fala com ele que ele devia fugir de umas coisas, ele devia correr atrás de outras. Você foge disso, mas busca o de cá. E o que ele tinha que buscar? Olha aí na sua Bíblia aí, no versículo 11. O que você tem que buscar? Foge dessas coisas e busca a justiça. Vamos ler, gente? Justiça, piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Ao mesmo tempo que ele devia fugir de uma, se separa, corre atrás de outra. Não basta você separar daquilo que é errado. Você precisa seguir aquilo que é certo. Eu não faço nada de errado, mas também não se posiciona fazendo aquilo que é certo, né? E tudo isso que ele fala aí está relacionado a quê? A caráter, né? Justiça, integridade, né? Piedade, aquela devoção constante a Deus, a fé, fidelidade, né? O amor que é sacrificar-se pelas outras pessoas, constância, né? Perseverança, de você prosseguir, você não desistir das coisas, mansidão, você ter o poder ali, as coisas sobre controle. Então, para hoje, para a nossa vida hoje, fica o seguinte: veja se não há coisas de que você precisa traçar um plano de fuga e se não há outras que você deve buscar com mais intensidade. Fecha seus olhos agora e faça uma oração ao Senhor. Fala: Deus,
Tem coisas na minha vida das quais eu preciso fugir. E tem outras, pede a Deus agora. Você sabe, Deus também, coisas que você precisa buscar diante de Deus. Senhor, olha para o nosso coração. E em nome de Jesus, nos ajuda a fugir de tais coisas, Senhor, e correr atrás de outras. Em nome de Jesus, amém. Prosseguindo, um outro apelo que ele faz para ele, né? Timóteo, você vai, olha só no versículo 12 agora, nós passamos para o versículo 12. Ele começa a falar, está tudo no imperativo, combate o bom combate da fé. Algumas versões falam assim, milita a boa milícia da fé, mesma coisa, militar, combater é a mesma coisa, combate o bom combate, ou seja, deixa o erro e começa a lutar. A palavra grega usada para essa palavra combater aí no original é um termo do atletismo, que dá origem ao verbo agonizar. Agonizar, e ele vai se aplicando aí, quando ele se aplica esse termo, é para os atletas e para aqueles que são soldados. Quer dizer, era uma luta agonizante, que a pessoa deveria, né, às vezes, sofrer por causa daquilo, se ela quisesse, né, naquela época eram as lutas romanas, não era isso que acontecia, meus irmãos? Os combates eram as lutas romanas, que muitas vezes os cristãos eram jogados nas arenas para combater, né, para militar contra os outros. Então, ele quer dizer o seguinte, se você é servo de Deus, né, Timóteo, combate, meu filho, milita, sofre, agoniza, por causa disso, porque todos nós, cristãos, somos chamados a ter uma batalha, né, uma luta que é pessoal, é de cada um contra o mal, de todas as formas. Essa luta ela é constante, né? Ele está aqui no imperativo presente, ela é um processo o quê? Contínuo, né? Combate, você combate hoje, você combate amanhã, você combate depois de amanhã, não é? A nossa luta é interior. Naquela época, o atleta agonizava por quê, irmãos? Ô, gente, você já experimentou correr? Correr, tem hora que você está correndo. Eu paro, porque eu não vou agonizar por corrida. Já tem umas coisas, né? Eu prefiro agonizar em outras coisas. Correndo. Chega a hora que você pensa assim, eu vou morrer. Meu coração vai sair. O atleta, ele vence isso, não vence? Não, eu vou. Estou torto andando, mas ele está indo. Ele está indo, né? A gente que não é atleta, primeira vez, vem uma cãibrinha aqui, o que você faz? Já desiste, mas o atleta não, ele tinha que agonizar para ele vencer. É igual uma pessoa entrar na arena, ele tinha que lutar e agonizar por aquela luta, porque se ele não fizesse assim, o que acontecia com ele? Ele morria. Era a sobrevivência dele. Por isso que ele coloca aqui. Então você, Timóteo, que está aí na frente da igreja, você combate, é um processo contínuo, você vai ter que despender forças. É isso que ele está dizendo, irmãos, essa palavra é para nós, amém? Nós temos que despender força para combater o bom combate da fé. A vida cristã é uma coisa fácil? Não, é agonizante. Muitas vezes você, né, perseverar nas suas coisas, e isso quer dizer assim, uma luta perseverante para você ter sua vida devocional, para você fugir do pecado, para você dizer não para as coisas, para você apegar-se mais a Deus, para você conseguir tirar um tempo para conversar com Deus nesse mundo que é tão corrido. Então, são coisas que vêm agonizando a gente. E nós vemos, né, aqui, olha, é uma luta perseverante e é uma luta com as mesmas armas que os servos do passado usaram. Quando você abre lá a galeria da fé, lá em Hebreus 11, aqueles homens acreditaram em Deus, venceram, combateram um bom combate da fé, sim, mas eles passaram por momentos agonizantes, eles que tiveram que abrir mão do seu eu, que tiveram que abrir mão, né, muitas vezes caminhar com as suas dores, com as suas dificuldades, indo para frente, não é? Então, no mundo espiritual, a gente não pode fazer igual eu falei, estou aqui numa corrida,
Ah, eu não sou atleta, né, Meire? Assim, ainda vou chegar lá assim. Não sou atleta, né? Então, na hora que o meu corpo cansa, o que é que eu faço? Eu paro. Mas na vida espiritual eu posso fazer isso, irmãos? Se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? O inimigo vai me destruir, não é, Elisângela? Vamos voltar. Por que o sofrimento? Porque Deus, através do sofrimento, Ele faz o que conosco, irmãos? Ele nos prova, Ele nos ensina, Ele nos molda, Ele nos purifica. Muitas vezes, quando tudo está bem na nossa vida e a gente não está passando pelo fogo, a gente não está tão próximo de Deus igual deveria estar, né? Mas o ser humano tem bom senso em tudo, irmãos? É só ter bom senso? E muitas vezes, quando a gente está fazendo as coisas tudo certo e está indo tudo bem na nossa vida, qual é a tendência nossa a achar que as coisas é tudo por nossa causa? Não, eu sou bom, eu consigo, eu sei, eu faço, eu administro bem, eu controlo bem a minha casa, eu dirijo bem os meus negócios, não é assim? E muitas vezes Deus permite o sofrimento para que a gente, o quê? Aprenda a combater bem esse combate da fé. Então, olha só, irmãos, para a nossa vida hoje, não existe condições de combater o bom combate da fé, de terminar bem a carreira e guardar a fé sem ter a vida dirigida pelo estudo e pela obediência à palavra. Você concorda com isso? Não tem jeito. Se não tiver estudo e obediência à palavra, nós não vamos conseguir combater o bom combate. Por meio da obediência ao Senhor, podemos fazer a sua vontade e lutar pelos valores da nossa fé. Vamos lá, Paulo continua aí. Olha só, o que ele fala agora? O versículo 12, ele combate o bom combate da fé e toma posse de quê? Da vida eterna, para a qual você também foi chamado e fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Olha só, o verbo tomar posse aqui está no imperativo, sugerindo que ele devia tomar posse da vida eterna imediatamente, não é? De uma forma definitiva. Então, um cristão, irmãos, ele é conhecido por aquilo de que ele se apropria como o maior tesouro da sua vida, não é? Aquilo que nós colocamos como o maior tesouro da nossa vida, nós somos conhecidos por aquilo. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui é o seguinte: meu filho, você já tem a vida eterna. Ele já tinha aceitado Jesus? Já, convertido mais de 20 anos. Você já tem a vida eterna. Então, toma posse daquilo que é seu, usufrua dessa vida eterna, porque tudo aqui ao nosso redor vai o quê, irmãos? Vai passar, vai acabar, né? Então, você que já tem a vida eterna, você sabe que aqui nós sofremos com perdas. Olha aí, Davi, nós sofremos com doenças, nós sofremos com fome, tem dia que está calor, tem dia que está frio, não é assim? Tem dia que tem muito sol escaldante, tem dia que está chovendo, não é? Então, já temos problemas de todas as naturezas. Então, o que ele está dizendo para ele é o seguinte, meu filho: coloca os seus olhos no futuro, coloca os seus olhos lá na frente, né? E tira os seus olhos desse tempo presente, olha para a vida eterna, toma posse daquilo, não fica sofrendo por causa das coisas desse mundo. É isso aí, Davi: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, por que eu estou doente? Meu Deus, por que meu filho está desse jeito? Tira os olhos disso e entenda que enquanto nós estivermos nessa vida, nós estamos sujeitos a problemas e a dificuldades, porque Jesus falou: no mundo tereis aflições. Não, Deus não impõe. Alguns sofrimentos, irmãos, olha só, alguns sofrimentos são provocados por nós mesmos. Alguns sofrimentos são provocados por outras pessoas. Marido e mulher, quando um faz uma coisa, por exemplo, o marido negociou errado, perdeu tudo, a mulher sofre e os filhos sofrem. Só basiquinho para a gente se situar. Agora, alguns sofrimentos, Deus permite que venha sobre a nossa vida? Permite. O caso de Jó.
Foi Deus que permitiu? Foi. Né? Então, nós precisamos sair dessa terra. O que eu estou querendo dizer é isso, que nós precisamos sair dessa vida de lamentação, de murmúria. Por que está acontecendo isso? Ah, meu Deus, em vez da gente ficar nessas lamúrias diante de Deus, vamos olhar para frente, porque na verdade, meus irmãos, olha para as coisas que hão de vir, porque nós estamos nessa terra só de passagem. O que é que Paulo fala? Eu sou peregrino nessa terra. Nós temos uma herança lá no céu, que nem ferrugem, nem a traça, não é assim? Nem ladrão nenhum vai poder roubar. Toma posse, meu filho, da sua vida eterna. Tira os seus olhos das coisas do presente e coloca os seus olhos nas coisas futuras. Muitas vezes nós sofremos por causa dessas coisas, porque os nossos olhos estão somente nessa terra. E nós não estamos visualizando aquilo que nos aguarda lá. Então, toma posse da sua verdadeira felicidade, né? A vida eterna, ela pertence à era que está no futuro, lá para a esfera da glória. Mas, em princípio, ela já chega a ser uma possessão do crente aqui nessa terra, né? Já começou. Então, direcione seu olhar ao conhecimento de Deus. Abre sua Bíblia em João 17:3. Olha o que fala. João capítulo 17:3. É a oração de Jesus. E olha o que ele diz. Quem achou aí pode ler. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso. Então o versículo vai mostrando o quê? Que para tomar posse da vida eterna, tem que ter um conhecimento de Deus. Um conhecimento dinâmico. Relacionamento com Deus. Por meio de quem? De Jesus. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem ele viu. Então, toma posse dessa vida eterna. Em meio a essa correria do dia a dia, faz-se necessário a gente priorizar um tempo para a gente ter esse relacionamento com Deus, né? Um relacionamento, um conhecimento maior com Deus. O que o profeta Oséias falou lá no capítulo 6, versículo 3? Conheçamos e prossigamos. É um conhecer. Você conheceu Jesus e acabou? Não. Você aceitou Jesus, você conheceu Jesus, mas você prossegue cada dia. E todos os dias da sua vida que você passar nessa terra, você vai ter que prosseguir nesse conhecimento de Deus, não é? Então, vamos lá. Não se pode ser um verdadeiro homem de Deus se ignorarmos o caminho do conhecimento constante e relacional com Deus. Irmãos, não basta vir aqui na frente, trazer uma pregação, ministrar um louvor, ou viver uma vida, dar uma palestra, uma coisa assim. Né? O homem de Deus não é só aquele que sobe num altar para pregar, é aquele que tem uma vida, um relacionamento com Deus, tem relacionamento com Deus, então é diferente, né? E você percebe isso nas atitudes. Tem muita gente que sobe nos altares, no púlpito, na televisão, e que trazem palavras maravilhosas, mas você escuta, né, falar coisas, né, e vê coisas que a gente vê que não estão de acordo com a palavra, que a pessoa está pulando tudo que está na Bíblia, né? Então, vamos lá. O outro apelo que ele faz, né, que é necessário. Guarde o mandamento. Vamos lá, vamos ver onde está isso aí. No versículo 14. Passa o microfone lá para o Jota ou para a Célia aí. Vamos ler. Lê aí do 13 ao 16. Exorta-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível
a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Isso. Então ele fala assim: guarde este mandamento, que é imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala assim, no capítulo de João: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, olha só, guardar o mandamento na sua cabeça, aquele que tem o meu mandamento e os guarda, o que você traz aí para a sua mente? O que diz aí? O que você pensa? Guardar o mandamento. Obediência, irmãos. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda eles, obedece às regras, obedece esses mandamentos. E é isso que ele está dizendo aqui. Olha, é obediência. Nós não podemos ser identificados como um homem de Deus se não houver obediência ao mandamento do Senhor Jesus. Então, ele fala sobre isso. E alguns pontos a gente vai destacar aqui. Olha, é uma coisa séria. Olha no versículo 13. O que ele está falando? A exortação é feita diante do Deus da providência. Diante do Deus que todas as coisas vivifica. E é feita também, e preserva a vida de todas as coisas. E perante Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez uma boa confissão, né, da sua fé, e deu testemunho, fez uma boa confissão. Então, esse exemplo de Cristo, eu acho até que eu coloquei isso aqui, deixa eu ver. Tá, coloquei sim, aqui, ó. O exemplo de Cristo deveria inspirar o pastor Timóteo, no caso, né, a guardar o mandamento imaculado. Assim como Jesus fez uma boa confissão diante de Pilatos, Timóteo deve guardar o mandato, a instrução da carta, deve ser firme, zeloso no ministério. A confissão de Jesus, quando foi chamado a juízo diante de Pilatos, declarando: o meu reino não é desse mundo, eu vim a fim de dar testemunho da verdade. Essa boa confissão que Jesus fez diante de Pilatos deveria ser eficaz para afastar do amor pelo mundo todos os seus seguidores, seus ministros e todo o seu povo. Você concorda com isso? Só o fato de Jesus estar lá diante dele e falar assim: meu reino não é desse mundo, e eu vim, não é, para dar testemunho da verdade. Ele é a verdade. Ele está falando ali diante de Pôncio Pilatos: eu sou a verdade. Então isso, não é, deveria ser o suficiente para a gente olhar para isso e falar assim: não, eu preciso realmente guardar, obedecer esses mandamentos, me manter fiel até a volta de Cristo. É o que ele fala aqui: guarda isso, né? Ser fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Se você não passar pela morte nessa vida, você vai subir com Cristo, ser fiel, né? Muitos começam muito bem, com fé, mas não conseguem terminar a sua carreira, se afastam, se desviam, né? Então não basta começar bem, também precisa quê? Precisa terminar bem. Você começou a sua boa carreira, combate o bom combate, guarda a sua fé e guarda os mandamentos do Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo, né? Então, que cada um de nós possa guardar os mandamentos, obediência ao Senhor. É isso que Deus quer de nós. Olha só, irmãos, tudo que ele já falou aí, vamos recordar aí, né? No capítulo: foge do mal, busca, né, corre atrás de outras coisas, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, não é? Guarda os mandamentos até a volta de Jesus, não é? E agora ele vai falar com a gente assim: tenha percepção da presença de Deus. Deus está do seu lado? Na sua vida diária, você tem que ter essa percepção da presença de Deus. É isso que nos mantém. Deus está comigo, Deus está do meu lado. Às vezes nós temos limitações nas nossas percepções, nos nossos reflexos, não é assim? Quando você está dirigindo, às vezes acontece uma batida, por quê? Seu reflexo às vezes falha.
naquele momento. Às vezes você não consegue ver as coisas direito, você não consegue perceber as coisas direito. Então, nós somos falhos, como homem nós temos isso. E esse mundo agitado, ele pode o quê? Bloquear os nossos ouvidos e tapar os nossos olhos. Muitos ruídos. Quais são os ruídos, irmãos, que nos impedem, muitas vezes, de perceber a presença de Deus? Quais são os ruídos? Maus conselhos, o pecado. Às vezes a gente está tão envolvido no pecado que a gente não consegue ver. Vocês conhecem aquela história? Que a pessoa entra num lugar, apaga a luz, né? E no primeiro instante ele não consegue o quê? Enxergar nada. Mas daí a pouco ele já está andando lá na escuridão, achando tudo, sabendo onde está tudo. É assim quando nós estamos imersos no pecado. Então, ruídos, barulhos, coisas com as quais nós envolvemos que impedem a palavra de Deus de penetrar nos nossos ouvidos. Chega aqui e não consegue, a gente não consegue perceber. Né? Porque tanta gente está na igreja, acaba de ouvir uma palavra, né, e tudo, aquilo não entrou no ouvido. Tinha algum ruído, alguma coisa. Né? A pessoa, às vezes, não prestou atenção, estava distraído com outras coisas, né? Estava valorizando outras coisas mais importantes. É verdade, ela está falando do celular. Se você sentar com a Bíblia para ler e com o celular, você tem que ser muito controlado para aquele negócio ali não ficar apitando toda hora. Pim, e você não ficar pegando toda hora. Então, quer dizer, o seu momento com Deus fica ali, você com Deus, mas aí você vai lá e atende fulano e responde fulano. Você volta para Deus, vai lá. Então, tem hora que é preferível mesmo a gente deixar o celular dentro da bolsa ou deixa em outro cômodo na casa. É um tempo seu com Deus e a gente precisa tirar. Antes não tinha isso, né, não, irmãos? Hoje em dia, ninguém pode esperar um pouco para poder obter uma resposta. Se você manda no celular e a pessoa não responde, né, já está ligando, já está fazendo isso, já está pegando o telefone e tudo, não é? Às vezes era preferível, se você quer falar, já liga. Se o negócio é muito importante, você já liga de uma vez, não é? Liga e fala, não é? Então, nós precisamos entender e perceber a presença de Deus, educar a nossa mente. A nossa mente precisa ser voltada para reconhecer a presença de Deus. Né? Aquele que nos dá a vida. Aí ele vai colocando aí, olha só, no versículo: o único poderoso Senhor, aquele que é o Rei dos reis, que é o Senhor dos senhores, aquele que tem Ele só a imortalidade, aquele que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a esse seja a honra e o poder sempre eterno, para todo sempre. Né? Quem tem familiaridade com a presença de Deus pode afirmar isso. Que Deus é bendito, que Deus é o único soberano Senhor, que Ele é o Rei dos reis, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele tem o controle de todas as coisas, que a Ele pertence a honra, que a Ele pertence a glória para todos sempre. Amém. E Ele ainda termina dizendo, amém, assim seja. Né? Então, que nós possamos perceber isso, que a presença de Deus está conosco em todo o tempo. E, por último, só para a gente terminar aí, a nossa aula nem envolveu isso, não, mas só para a gente falar, olha o que diz, o versículo 17, nós temos um tempinho aí. Ele fala para as pessoas que são ricas. Ele está falando para aqueles que querem ficar rico? Não, ele está falando para quem? Quem já é rico. Manda, né, aos que são ricos desse mundo. Então, o ensino dele aqui é claro. E ele vai demonstrar que o amor ao dinheiro, ele já tinha falado um pouquinho antes. Agora ele volta no mesmo assunto. Antes desse texto, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Mas a riqueza é uma bênção. Você concorda comigo? Ser rico é uma bênção, irmãos. Se você não coloca,
né, o seu coração, o seu amor no dinheiro, se você tem dinheiro, você tem que louvar a Deus e agradecer. Amém, irmãos? Quem tem dinheiro deveria todos os dias ser grato a Deus. Todos os dias que abrisse a carteira, meu Deus, muito obrigado. Ô, gente, eu faço isso quando eu estou num restaurante, vou comer uma coisa boa e eu tenho condição de pagar. Eu falo assim, meu Deus, muito obrigado, porque eu tenho condição de pagar essa comida. Que coisa boa. Isso não quer dizer que é rico, não, viu, gente? Que todo mundo que está num restaurante é rico, não. Né? Porque muita gente aí come todo dia de restaurante, não é rico. Tira de outras coisas, mas vai para restaurante todo dia. Né? Então, olha só, nós temos que entender que ele está falando aqui para aqueles que têm a riqueza. Não é pecado ser rico. E também não é virtude ser pobre. Na Bíblia tem isso? Não. Não é pecado ser rico e nem é nenhuma virtude ser pobre. A riqueza que ela é adquirida com um trabalho honesto, com a bênção de Deus, é uma oportunidade de servir ao próximo. Agora, pensa bem, Deus deu dinheiro para alguns irmãos. Quando ele está falando isso, com certeza ele tinha muitos irmãos dentro da igreja que eram o quê? Se não tivesse gente rica dentro daquela igreja, ele tinha mandado isso? Não. A cidade de Éfeso era um importante centro comercial, era a rota de comércio. Então, tinha muita gente dentro da igreja que era rico. Então, ele está falando assim, olha, você fala para aqueles que são ricos, meu filho, né, que tem algumas verdades que eles precisam entender. Olha só, vamos ver aqui. Manda aos ricos desse mundo que não sejam o quê, irmãos? Orgulhosos. Nem ponham a esperança na incerteza. Algumas versões falam assim, na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas. Aí está a diferença. A pessoa pode ser rico, mas ele não pode ser orgulhoso. A palavra de Deus nunca condenou uma pessoa por ser rica, mas condena essa pessoa por colocar a sua confiança na riqueza e deixar de usar essa riqueza para a glória de Deus e usar isso só para o seu bem próprio. Se tem irmãos ricos dentro da igreja, era para que esses irmãos fazer o quê? Eu vou enfiar a mão no meu bolso, e eu vou ajudar no sustento de missionários, eu vou ser fiel no meu dízimo, eu vou dar minhas ofertas, não é? Eu vou ajudar fulano. Tem alguém que está passando por necessidade, por dificuldade, eu vou tirar, e eu vou... Deus deu para poder o quê? Abençoar outros. Então, é isso que ele está falando. Fala com aqueles que é rico, né? Que eles não pensem que eles são ricos porque eles são muito competentes, inteligentes, melhor do que os outros, mais amados que Deus. Tem gente que acha que Deus ama o outro mais porque ele tem dinheiro. Isso é verdade, irmãos? Não, de jeito nenhum. Ah, Deus abençoou ele mais. Olha só, limita a bênção de Deus só às coisas materiais e a finanças. Não. Às vezes Deus deu mais para um, porque Deus sabia, às vezes, que ele podia ter e que muitas pessoas não podem. Vamos falar a verdade, muita gente não pode nem ter dinheiro. E porque Deus, às vezes, quer nos provar. Há momentos da vida que a gente não tem mesmo. Tem condições. Eu me lembro quando eu casei, gente, que luta, que dificuldade. Né? A gente saía, não podia sair. E quando saía, de vez em quando, raramente, a gente ia num lugar, numa lanchonete. Eu lembro até hoje, né, Vitor? Chamava Luigi. Lá vendia pedaço de pizza. Então, eu comprava um pedaço de pizza para o Rimac, um para mim, a gente dividia uma Coca-Cola. Ia de ônibus e voltava a pé. Geralmente, a gente preferia ir a pé e voltar de ônibus, né? Depois. E eu grávida, com a barriga desse tamanho, e estava feliz do mesmo jeito, né? Você ter as coisas, você comer fora, você comprar roupa numa boutique, isso tudo, gente, isso são valores mundanos, né? Isso não tem valor, né? Isso não tem valor realmente, não importa. O que importa é você tomar posse da sua vida eterna, aprender, estar contente com aquilo que Deus tem te dado, contentamento, aquilo que o pastor pregou. Então, olha só, um rico soberbo, ele não compreendeu a vulnerabilidade da vida, nem a instabilidade das riquezas. E ele fala assim, olha, no 18, que façam bem,
que enriqueçam em boas obras. Vocês têm dinheiro, mas enriqueçam também em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis, que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Olha só, e ainda ele fala assim, vamos terminar aqui. Guarda o depósito que lhe foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Então, ele termina falando para os ricos da igreja que não sejam orgulhosos, que não confiem no dinheiro, porque as riquezas são instáveis. Um dia você tem e outro dia você não tem. Vocês lembram na época que foi confiscado tudo da poupança? O tanto de suicídio que teve? Vocês lembram disso? Por quê, gente? A confiança estava em quê? No dinheiro. A base da vida dessas pessoas era o dinheiro. Não tem, perdeu, começa de novo. É assim? Vai trabalhar, vai adquirir de novo, né? Você tendo o que comer e o que vestir, glória a Deus, né? E ele ainda fala, né, que aqueles que eram ricos, olha só, que abundantemente nos dá todas as coisas, no 17, eu acho isso aqui fantástico, olha, que nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Quer dizer, quem tem dinheiro tem que desfrutar do dinheiro que tem. Tem gente que tem dinheiro e é assim, ó, miserável. Guarda tudo, não viaja, não pode comprar nada para a mulher, não deixa a mulher fazer nada, não deixa a mulher reformar a casa, não deixa a mulher comprar uma roupa nova. Meninas, me ajudem. Gente, estou brincando, viu? Os outros estão escutando e estão pensando, essa mulher é doida. Hã? Não, nós temos que juntar, nós temos que guardar, nós temos que pensar no futuro, nós vamos ficar velho, nós vamos fazer isso, não sei o que. Né? Aí eu falo lá em casa, ó, viajar quando eu tiver velho demais, eu não quero não, porque eu não vou aguentar. Você está doido? O meu pai tinha um dinheiro, ele herdou uma terra, aí ele era ferroviário também. Então, o que aconteceu? Ele privou a gente de tudo. Dava só o básico. Então, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a gente pensava que o papai lutava com muita dificuldade. Quando ele morreu, que tem isso há 14 anos, meu irmão abriu o baú dele. Aí, quando meu irmão abriu o baú dele, tinha muito dinheiro lá, porém, tudo vencido, tudo perdido. Cruzado, vencido, tudo vencido, moeda que não valia nada. Não deu nem para pagar o enterro dele, nós é que tivemos que pagar. Quer dizer, deixou de viver, privou a gente de viver para guardar dinheiro e perdeu. O verdadeiro rico, pobre, não é? Guardou tudo. Então, gente, olha que coisa maravilhosa. Ele vai dando instrução a respeito de todas as coisas, e isso serve para a nossa vida, né? Se Deus tem te dado dinheiro, vai usufruir. Ele não está falando aqui, olha, nos dá, vamos ler as coisas com moderação e equilíbrio. Todas as coisas para delas gozarmos. Não está querendo dizer que você vai sair aí rasgando dinheiro, não é? Fazendo conta demais da conta, dando dor de cabeça para o marido. Não é isso, não. É com equilíbrio. Não tem nada desequilibrado na Bíblia, né? É tudo com equilíbrio. Você goza, meu filho, você viaja, você come bem, você compra roupa, né? Você ajuda as pessoas, né? Enriqueça em boas obras. Olha só, ele não deixa de falar isso. Você goza, mas você faz boas obras, reparta, ajuda as pessoas, não é? Eu lembro uma vez, eu estava fazendo feira ali perto do hospital municipal, até hoje tem aquela feira ali, né, na rua São João, isso mesmo. Eu fiquei tão impressionada que tinha um homem que estava barganhando, vamos supor hoje, é R$1, com o menino para carregar a compra dele, que tinha muito, né? Hoje em dia a gente não vê muito isso, não, mas antigamente tinha muito e tudo. Aí, na hora que ele saiu, o dono da barraca falou comigo assim, ô, dona, esse homem é um dos homens mais ricos de Valadares. E todo sábado é isso aí. Ele só vem no finalzinho da feira, pior que eu estava lá também, né? Ele só vem no finalzinho da feira
para comprar as coisas mais baratas, porque final de feira é mais barato, né, irmãos? Só vem no final da feira para comprar as coisas mais baratas, fica chorando com a gente por causa de 50 centavos, e ainda não quer pagar. E ele mora lá na Dom Pedro II. Falou, o menino tem que carregar a cesta dele até lá na Dom Pedro. Eu cheguei em casa, falei para o Rimac falou, eu sei, eu conheço, eu sei quem é, e tudo. É? Não. Né? Eu falei, gente, como é que pode? Isso é ser o quê, irmãos? Miserável. Menino, carrega essa cesta para mim, você está trabalhando, vou te ajudar, né? Onde você mora? Está aqui, ó, R$10 para você, não é? Está trabalhando, dá dinheiro assim à toa, a gente não dá não, mas quando a pessoa está trabalhando, está fazendo serviço, você vê que está esforçando, né? A gente pode ajudar. Amém, irmãos? Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Queria que você Pode falar, Marcelo. Que ele está dizendo que ele é aposentado, tem uma aposentadoria boa e que de repente surgiu um emprego e que a esposa, maridos ouçam a esposa dele falando, não pega isso não, porque esse outro serviço que você vai pegar vai te afastar do Senhor. E ele ia ganhar mais dinheiro, mas ele rejeitou. Isso é discernimento, a gente tem que aprender a perceber as coisas. Se você percebe que alguma coisa vai te afastar do Senhor, não recebe isso, não aceita. A gente tem que saber reconhecer as nossas limitações. Dê a mão ao irmão que está do seu lado aí. E vamos orar, abençoa a vida dele. Em nome de Jesus. Peça a Deus, Senhor, ajuda esse irmão a combater o bom combate. Ajuda esse irmão, meu Deus, a colocar os olhos nas coisas futuras, nas coisas espirituais. Ajuda, Senhor, cada um de nós. Deus, a refletirmos sobre as características, sobre as coisas que nós temos que ter na nossa vida, uma conduta íntegra, uma vida reta, agradável ao Senhor. Nos ajuda a fugir do mal, Pai, em nome de Jesus, e a buscar as virtudes que são verdadeiramente cristãs. Deus, nos dá discernimento, nos dá maturidade para entender que há certas coisas na nossa vida que elas precisam ser deixadas de lado, abandonadas, e que tem outras coisas que nós precisamos correr atrás. Pai, faz de nós verdadeiros homens e mulheres do Senhor, com caráter, com obediência, com fidelidade, que sejamos irrepreensíveis, dai-nos maturidade e o entendimento das coisas espirituais, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão.